Bom dia, pessoal. Bom, vamos iniciar o painel de embaixadores 2025. Meu nome é Giovanna Lia Toledo, sou estudante de mestrado em Planejamento Urbano em Harvard e é com uma enorme honra que estou aqui com vocês para abrir esse painel. No ano de 2020, eu fui uma das selecionadas de impacto social da Brasil Conference, de um programa que na época se chamava BC Comunidades. Era para eu ter participado presencialmente da conferência naquele ano, o que infelizmente não foi possível por conta da pandemia. Porém, aquele foi um momento muito chave na minha vida, de valorização e entendimento do quanto eu sou movida e apaixonada por impacto social. Nos últimos 2 anos, tive o privilégio de participar da organização da conferência e ser vice-presidente da área de impacto social da Brasil Conference. Antes de eu começar a falar um pouco sobre o programa de embaixadores, queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer ao presidente Matheus Farias pela confiança e parceria durante todo esse processo. Foi um privilégio trabalhar com você e construir juntos um programa do qual tenho muito orgulho. Queria também dizer que sou a representante desse programa aqui na frente, mas existem 12 outras pessoas que são responsáveis por tornar esse sonho realidade. Essas pessoas participaram de incontáveis reuniões, produziram inúmeras planilhas, além de se dedicarem intensamente para a seleção dos embaixadores. E eu tenho muito orgulho da nossa jornada e do trabalho de cada uma delas. Gostaria de pedir que elas levantassem as mãos e uma salva de palmas, por favor. Só um minutinho. Palmas para a Ana, por favor. Bom, eu queria agradecer também ao Conselho do Programa de Embaixadores, a Bárbara Ferreira, Caio Alcântara, Diogo Bezerra, Eros da Silva e Marta Mello. O quanto eu aprendi com vocês não está escrito. Obrigada por dedicarem seu tempo para nos ajudar a melhorar a experiência dessas 5 pessoas maravilhosas que estão aqui hoje. Como último agradecimento, gostaria de agradecer ao Fábio Silva, da Rede Muda Mundo, e a Loara Fidelis, da Porto Social. Esse ano temos o orgulho de não só trazer os 5 embaixadores para a Brasil Conference, mas de ter um programa inédito de aceleração e inovação social após a conferência, para que essas iniciativas que vocês vão conhecer aqui no palco tenham ainda mais apoio e recursos para continuarem a se desenvolver. Obrigada. A missão do programa de embaixadores é potencializar líderes brasileiros que resolvem problemas sociais através do terceiro setor, causando impacto positivo em suas comunidades e promovendo mudanças no país. E eu queria dizer para vocês que não tem pessoas melhores para estarem aqui nesse palco hoje. Esse ano nós selecionamos 5 embaixadores, um de cada região, com histórias inspiradoras e com um potencial esmagador. Com eles, nosso time chorou, se emocionou, aprendeu e principalmente se inspirou. E eu estou ansiosa para eles fazerem o mesmo com todos vocês. Carol, Dalmir, Laura, Luana e Nelinha. Obrigada por transformarem tantas vidas. Obrigada por terem transformado a minha vida e de cada uma das pessoas do nosso time. A gente tem um orgulho que não cabe no nosso peito. Estamos muito felizes de ter vocês aqui, com a gente, em Harvard. Agora, gostaria de introduzir nossa moderadora. Nem nos meus maiores sonhos imaginei que hoje eu estaria no palco, convidando essa apresentadora, que é uma parte integral da vida de todos os brasileiros. Ela que possui um cuidado imenso com cada detalhe, não só com seus programas, mas também na participação dela por aqui, nos recebendo de braços abertos. Por entender a importância da educação, ela fugiu de casa aos 17 anos para estudar. E agora é um privilégio imenso convidá-la ao palco da Universidade de Harvard. Com vocês, Ana Maria Braga. Bom, o pessoal, quando chega na Globo pela primeira vez, tira uma foto e diz assim:
mamãe, estou na Globo, né? E aí eu vou dizer assim, mamãe, estou em Harvard. Quem diria, quem diria? Mas eu queria dizer que eu estou muito honrada mesmo, não é uma brincadeira, essa coisa de eu dizer mamãe, é que a minha mãe já se foi, mas ela ficaria muito orgulhosa em me saber aqui, né? Porque eu acho que aqui eu aprendi, já sabia um pouco da história, mas eu aprendi nessas, acho que 48 horas, né? O que é um espírito de equipe verdadeiro, o que é um trabalho focado, o que é conhecer gente preocupada com gente, né? Porque eu acho que se trata disso aqui, né? E acho que o tempo todo essa universidade e as pessoas que a frequentam ou têm o privilégio, com muita luta, de chegar até aqui, porque eu conheci histórias que são muito inspiradoras em qualquer lugar do mundo, né? E não é à toa que tem o poder que tem de transformar as comunidades e o mundo, quando vocês saem daqui e fazem toda a diferença no lugar que vocês vão chegar, né? Ou sonham chegar e chegarão. E, para mim, foi uma honra enorme estar aqui nesse painel e conhecer um pouco dos organizadores. São mais de 120 pessoas envolvidas, né, nesse evento que acontece durante 3 dias, e um planejamento de quase 1 ano, que requer muita estrutura, muito conhecimento, muita gente com vontade de fazer, que é o que vocês têm aqui, né? O pessoal de Harvard tem, parece que tomam um remédio quando chega e já vem com aquilo na alma, né? Para poder fazer o melhor naquilo que está se propondo a fazer. E esse pessoal que hoje eu vou chamar para fazer parte aqui da nossa conversa, da nossa apresentação, foram premiados, né, para divulgar isso no mundo com a ajuda da chancela de Harvard, né? Porque para chegarem aqui, e a Giovana falou um pouco disso, né, foram escolhidos por motivos muito especiais que eles vão contar pessoalmente. Então, eu queria, para não me delongar aqui, chamar primeiro o Dalmir Pacheco, que é o nosso professor. Bem-vindo, professor. Professor para alunos especiais. Bem-vindo. Obrigado. Eu sou o único que tem lugar cativo já. Tem lugar cativo, garantido. O meu lugar está garantido já, né? Agora eu chamaria a Luana Escamila, que é Fluxo Sem Tabu, de higiene menstrual. A Carol da Silva, que faz o mapa do autismo. Oi, Carol. A Laura Malman Killing, da ONG dos Amigos do Mundo. E a minha amiga Nélia Rodrigues, porque ela é minha amiga. Eu já conheço há muito tempo. Muito bom. Amém, olha. Eu vou começar com quem já tem lugar cativo aqui. Né? Eu acho que eu estou com o microfone já. Já? Eu queria pedir que você contasse um pouquinho, né? Do como você está aqui e qual a diferença que nós sabemos que você faz nesse mundo. Opa, maravilha. Bom dia, saudações amazônicas. Eu me chamo Dalmir Pacheco, filho da Dona Otília, do seu Luiz. Tenho 4 filhos e 3 netos e eu me orgulho muito disso. E é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Sou do interior do Amazonas. Nasci no interior do Amazonas, no Bairão, que eu acho que você conhece. E tenho sequelas de pólio. E meu pai, quando eu completei 7 anos, sonhou que eu deveria estudar. Nas palavras dele, ele disse assim: eu quero garantir que após a minha partida você viva com autonomia e com independência.
O detalhe dessa história é que meu pai era analfabeto. Ele foi se alfabetizar no Mobral, depois retornou, aprendeu o suficiente. Eu aprendi o ABC e a tabuada com o seu Luiz. Ele foi o meu primeiro professor. Aí eu pergunto a vocês, eu chegaria hoje aqui se não tivesse ido para a escola? Me ajuda a pensar. Pois bem, hoje no Instituto Federal do Amazonas eu coordeno um projeto de inclusão chamado Projeto Curupira, que protege o projeto. O Arumã, de formação de profissionais para trabalhar com pessoas com deficiência, e o Apoema, que adapta o material didático para trabalhar com estudantes com deficiência na escola. Daí para diante, nós começamos a pensar como faríamos isso, né? Como é que isso ia acontecer. Começamos a aplicar primeiro os convites, os voluntários, os estagiários, as pessoas encantadas com a vida, as pessoas que querem cooperar, as pessoas que querem participar, e aí nós começamos todo esse processo. Para dificultar um pouquinho, Ana, nós começamos a oferecer isso no interior do Amazonas. Eu sou do interior. É difícil oferecer isso em Manaus, mas no interior é mais difícil ainda. Mas o Amazonas é grande. Muito. Continental. Canoa, trator, época de cheia, de seca, tudo nós enfrentamos para o interior do estado do Amazonas. Você fala nós, né? Tem CDC, você tem uma equipe, como é que você... Tenho. Outro detalhe importante, a minha equipe é pensada, né, composta também por pessoas com deficiência. Então nós temos cegos, nós temos professores surdos para compartilhar a experiência, a vivência e a formação com futuros professores que vão receber pessoas com deficiência. Nesse momento, Ana, é que é interessante, porque os professores cursistas já começam a conviver com as pessoas com deficiência, para que quando eles tiverem um aluno, eles possam compartilhar isso. Então, meus amigos, o que é que nós fazemos? Nós compartilhamos experiência, vivência, prática de como conviver com uma pessoa com deficiência. E o que a gente integra nesse processo? Coisas que a gente não vê. Empoderamento, potencial que a gente desperta nas pessoas. Na verdade, o que nós fazemos é trabalhar o potencial e não a incapacidade. Pergunto para vocês, valeu a pena meu pai levar para a escola? Para quem vive e convive com a diversidade, sonhar é um ato de resistência. Muito obrigado. Obrigado. Agora vamos conhecer um pouco da história da Luana Scamilla, que trabalha com fluxo sem tabu, higiene menstrual. Luaninha, me conta um pouco, como é que essa história começou? Perfeito. Eu queria começar perguntando para vocês se vocês têm ou se vocês já ouviram alguma história sobre menstruação. Eu tenho 21 anos, sou de São Paulo, sou fundadora da ONG Fluxo Sem Tabu, que atua no combate à pobreza menstrual no Brasil. E eu me arrisco a dizer aqui que todo mundo tem uma história sobre menstruação. Talvez vocês achem esquisito isso, mas quero que vocês pensem por um minuto. Talvez vocês lembrem de algo engraçado, algo constrangedor. Talvez vocês lembrem de alguma mulher próxima a você, a sua mãe, a sua filha, a sua irmã, que esteja passando por isso. Agora eu quero que vocês pensem como que essa história terminou. Para 8 em 10 mulheres brasileiras, essa história termina substituindo o absorvente por métodos inseguros para conter o próprio sangue. E dentre essas mulheres estão a Brunielle, que já usou espuma de colchão, a Giovana, que já teve que usar uma meia, e a Gabi, que já rasgou as suas próprias roupas por falta de opção. E o Fluxo Sem Tabu existe justamente para a gente quebrar o ciclo de histórias como essas. São de pessoas que não têm condição de ter um absorvente, não têm dinheiro para comprar um absorvente e acabam se virando de alguma forma, que pode até fazer mal para a saúde delas. Com certeza. Acaba tendo infecções. Pobreza menstrual é realmente uma questão de saúde pública. Eu comecei com 16 anos de idade, sem investimento, completamente sozinha. E por que você começou? O que te deu, assim, na telha para, de repente, falar, olha, eu vou falar sobre isso? Você teve problemas quando menstruou? Na verdade, a primeira vez que eu escutei sobre pobreza menstrual foi através de um documentário que eu deixo de lição de casa para todo mundo, que ganhou o Oscar em 2019, que chama Absorvendo o Tabu. Ele fala sobre pobreza menstrual na Índia e eu fiquei chocada, que eu nunca tinha escutado
sobre o problema. Então, eu decidi começar, aprendi a fazer um Instagram, aprendi a fazer um site, comecei a gravar vídeo no TikTok, então eu virei a menina que falava sobre TikTok, né, falava sobre menstruação no TikTok, e por muitas pessoas não foi muito bem vista, né? Porque imagina uma menina de 16 anos falando sobre menstruação. É um assunto que tem muito tabu. E aí, a partir daí, você foi conhecendo gente, foi isso? Exato. Então, foi graças a mais meninas de 16 anos que começaram a acompanhar o Fluxo Sem Tabu, que começaram a fazer redações sobre o tema, colocar cartazes nas escolas, porque o TikTok ele deu muito engajamento. Então, consegui criar uma rede de realmente mudança de meninas jovens, de meninas engajadas, que queriam mudar o mundo. Então, graças a elas, a gente já conseguiu impactar mais de 26 mil mulheres por todo o Brasil, e a gente já conseguiu também conscientizar mais de 20 milhões de pessoas. Então, a gente tem feito esse trabalho graças a elas, graças a essas meninas jovens, e eu gosto de falar que eu vim aqui para mostrar que jovens podem sim fazer grandes mudanças acontecerem e que a gente tem que acreditar, que a gente tem que sonhar e que a gente tem que investir. Então... Como é que você faz isso? Quer dizer, como é que elas conseguem, né, intervir realmente para que isso melhore? A gente hoje tem várias iniciativas. Então, a gente tem a nossa rede, que é super engajada. Então, a gente faz conteúdo nas redes sociais, a gente tem newsletter, blog, a gente tem toda essa parte digital, como a gente atua na ponta. Então, a gente criou uma vending machine de absorventes, muito bacana, disponibiliza absorventes gratuitos para 400 mulheres em Paraisópolis. A gente tem materiais educativos, criei o primeiro jogo sobre menstruação do Brasil. Então, a gente vai desenvolvendo diversas iniciativas para engajar, de fato, os jovens. E até uma coisa que eu queria falar para vocês, que um dos papéis do Fluxo, não sei se vocês sabem disso, mas uma mulher, ela fica, em média, 2.000 dias menstruadas ao longo da vida, e isso equivale a 6 anos inteiros. E o nosso compromisso é fazer com que essas mulheres, essas pessoas, vivam cada um desses dias com muita dignidade. Então, agora a gente está com a missão de impactar, de conscientizar 50 milhões de pessoas por todo o Brasil, e a gente conta muito com vocês. Parabéns. Obrigada. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, todos os projetos aqui, né, têm o privilégio de estar aqui hoje, né, porque merecem estar aqui, né. Foi feita eu soube da análise que é feita, do estudo que é feita para que essas pessoas chegassem até aqui e contassem essa história, que ela leva agora a chancela, né, de Harvard. Quer dizer, eu acho que vocês acham que muda o conceito de você, do seu trabalho a partir daqui agora, sendo uma embaixadora? Sem dúvidas, a menstruação é um mega tabu. Então, eu sempre falo que todo tabu ele é mantido vivo pelo silêncio. Se a gente não fala, a gente não consegue resolver nada. Então, estar aqui, num palco global, estar em Harvard, que nem você falou, mamãe estou em Harvard, minha mãe está aqui. Eu conheço a sua mãe. A sua mãe vem me perseguindo faz 3 dias. No bom sentido, né? É fotógrafa, uma simpatia, né? Eu acho que todas as famílias ficam muito orgulhosas, né, de poder estar do lado da filha que faz isso todo dia, né? Eu acho que sem o apoio da família também, né? Acho que nenhum de nós consegue fazer nada, não né? tem como. Não é verdade? Você com seu pai, né? E você com a sua família, do alto dos seus 16 anos, né? Tem que ter um apoio, tem que ter. Começa aí, né? Começa aí. Sorte de quem nos tem, né? Parabéns. Obrigada. Carol. A Carol fala do mapa do autismo com musicoterapia. É isso? Você é musicista, né? Oi? Oi? Sim, eu me formei em violino na Escola de Música de Brasília, fiz graduação em musicoterapia. Eu não sei se vocês conhecem musicoterapeutas, mas é bem difícil conhecer musicoterapeutas. E eu trabalho com pessoas autistas. E eu queria perguntar se vocês já pararam para pensar o que acontece com pessoas que não são contadas. Praticamente elas não existem. Eu pensei em 1000 maneiras de como contar essas histórias para vocês, mas eu quero contar a minha história, de como eu comecei a trabalhar com pessoas autistas. Não era o meu sonho, então eu me formei e queria trabalhar com reabilitação neurológica, Alzheimer, Parkinson, AVC. E o meu primeiro paciente foi o Lucas.
Ele tinha 7 anos na época, a mãe dele falou, ele ama música. Eu falei, então é comigo. Aprendi todas as músicas da Galinha Pintadinha. Estudei bastante sobre o autismo e falei, vou encarar esse desafio. Cheguei na sessão, comecei a cantar Bom Dia, Lucas, como vai? Ele começou a chorar por 50 minutos. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo naquele momento. Porque a mãe dele disse que ele ama música. O que aconteceu? Eu toquei várias músicas, nenhuma funcionou. Foi desesperador. E esse momento eu falei, eu quero. Aí você chorou também com ele. Eu chorei mais 1 hora depois, tentando entender o que eu tinha feito errado, o que tinha acontecido, se eu não tinha estudado o suficiente para estar ali diante dele, para usar a música para desenvolver suas habilidades. Então eu comecei a estudar e entendi que não adianta a gente saber sobre o transtorno do espectro autista, a gente tem que conhecer quem é a pessoa autista. Não adianta eu colocar uma placa e falar, esse daqui é autista, eu vou trabalhar dessa maneira. Não. Cada pessoa é única. Cada pessoa precisa ser vista e ser ouvida de uma forma muito individual. E aí o Lucas me transformou. Ele transformou todas as minhas expectativas em meu plano perfeito de vida, que a gente sonha. E depois dele vieram outros. E foi uma jornada, está sendo uma jornada muito legal. Eu desenvolvi o programa Uma Sinfonia Diferente, que é a primeira metodologia do Brasil de atender pessoas autistas por meio da música. Já atendemos mais de 5.000 pessoas autistas no Brasil. A Sinfonia esse ano faz 10 anos. E é um momento de muita alegria para a gente. Eu quero compartilhar isso com vocês. Mas eu também quero falar que aqui nos Estados Unidos a gente tem uma pessoa autista a cada 36. Se a gente usar essa proporção no Brasil, são mais de 5 milhões de pessoas autistas que não são vistas. Porque no Brasil nós não temos dados sobre autismo. Vocês podem até abrir aí o Google e pesquisar quantas pessoas tem. Não temos dados oficiais sobre autismo no Brasil. Muitos parceiros e patrocinadores me perguntavam, tá, você está atendendo 50, 100, 300 crianças autistas, o quanto isso significa da população autista no Brasil? A gente não sabe, porque nós não temos dados. Até quando eu vou esperar para ter dados, para a gente trazer mais inovação? As pessoas autistas não precisam só de musicoterapia, precisa de muito mais, precisa de política pública, elas precisam ser assistidas. E quando a gente fala mais de 5 milhões, a gente está falando de uma cidade como o Rio de Janeiro, que não é assistida e não é vista. O que a gente pode fazer quanto a isso? E eu falei, eu não vou esperar. E meu time também, são 50 pesquisadores voluntários por enquanto. Nós falamos, não vamos esperar. Então, criamos o Mapa Autismo Brasil, que é o primeiro levantamento de dados nacional sobre autismo. E aqui eu já quero pedir para vocês compartilharem. Nós precisamos de 55.000 respostas de pessoas autistas no Brasil, para a gente começar a mapear e começar a ter dados. E eu falo para todo mundo que a minha missão não é apenas levantar dados, é transformar a vida por meio de música, arte, ciência e muito afeto. Eu quero que o Brasil, que o mundo olhe para as pessoas autistas e vejam o potencial que eu vejo dentro do consultório. Que ouçam as pessoas e que entendam que pessoas autistas estão aqui para fazer diferença, para ensinar e para serem incluídas também. Não só para a gente ter um painel bonito, olha aqui temos pessoas autistas, não. De fato, elas precisam estar aqui, elas precisam ser aplaudidas. É isso que a Sinfonia faz. Nós fazemos 1 ano de programa e no final nós fazemos uma apresentação musical, onde pessoas autistas sobem ao palco. E eu fico muito emocionada de lembrar que muitas crianças entravam, não falavam, e elas cantam. Como é que está o Lucas hoje? Hoje o Lucas já tem 18 anos. Ele já está maior que eu. E eles enfrentam muitas dificuldades porque nós não temos lugares para atender pessoas autistas acima dos 12 anos no Brasil. É muito difícil. A gente não fala sobre o envelhecimento da pessoa autista, a gente não fala sobre as características, as necessidades, a gente não fala sobre a família, sobre a sobrecarga materna, que muitas mães precisam deixar os seus trabalhos para acompanhar os seus filhos, porque a carga de terapia é muito intensa. Então, eu acredito que é isso, a minha missão, e não só minha, mas do meu time inteiro, é mostrar para as pessoas
que as pessoas autistas têm potenciais, que elas precisam ser vistas, precisam ser incluídas. E a gente só vai conseguir isso através de dados, através de números. E você precisa de divulgação. De divulgação. Divulguem, a Mapa partir Autismo disso, Brasil. não é? A partir disso pode mudar, pode ajudar, pode, né, crescer. Sim. As pessoas envolvidas nesse projeto, que é tão lindo, né? E realmente merece. E você merece ser ouvido também, muito. Obrigada. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado por estar aqui. Parabéns. Agora a Laurinha. A Laura Malman, que tem uma ONG dos Amigos Inclusivos. Faz bonecos, é isso? Com semelhança? Conta pra gente, como é que é isso? Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana. Bom dia. É um prazer estar aqui. E, bom, vocês podem ver aqui do lado que eu trouxe dois. A Mel, que usa aparelho auditivo, e o Thomas, que usa cadeira de rodas. O professor Dalmir tirou foto com ele já, né, professor? Mas então, pessoal, meu nome é Laura, como a Ana falou, e aos 9 anos eu fui diagnosticada com uma doença rara, chamada doença de Wilson. É uma doença que a gente fala muito pouco, então eu aproveito esse espaço para também trazer conscientização, para buscar diagnóstico precoce, porque eu sou assim, assintomática, mesmo que um dia falaram para os meus pais que eu não iria estudar, e hoje eu estou em Harvard também. Então, assim, eu estou aqui porque eu tive um diagnóstico precoce. Mas, nesse tempo de diagnóstico, eu passei entre muitas idas e vindas ao hospital. Então, eu convivi com muitas crianças com realidades diferentes da minha. Eu vi muitas situações que não são consideradas normais pela sociedade. E eu vi que até no brincar, essas crianças não se viam representadas. Então, daí surgiu a ideia do Amigos Inclusivos. O Amigos Inclusivos é um projeto que eu fundei em 2022, que cria bonecos, adapta bonecos a partir de impressora 3D para crianças com deficiência ou características físicas ou estéticas singulares. A gente já fez cadeira de roda, aparelho auditivo, órtese para as perninhas, e agora a gente está trabalhando também em tubo gástrico para uma menininha. Mas cada caso é um caso, a gente tem que modelar do zero, a gente não faz a produção em grande escala, a produção em massa. E isso é o significativo do meu projeto. A gente olha a criança, a gente olha o caso, como a Carol estava falando, de olhar a pessoa para entender o que ela tem e o que a gente pode ajudar ela. E eu tenho um caso, assim, porque o Amigos Inclusivos a gente não conta só por números, depois eu vou falar também, mas as histórias que impactam, né? Eu, por exemplo, falo bastante sempre do Dudu. O Dudu foi um dos primeiros meninos a receber o boneco. Ele tinha paralisia cerebral e ele veio a falecer 2 meses depois de receber o boneco dele. E daí eu perguntei para a avó dele, tá, e agora? O que vai acontecer? O boneco faz bem para você, estando com o boneco em casa? E ela falou para mim, olha, Laura, esse é um dos brinquedos que eu nunca vou me desvincular dele. Porque até nos últimos dias do Dudu, mesmo acamado na situação que ele estava, ele olhava para o boneco e sorria, sabendo que representava ele, mesmo não estando naquela condição. Então, assim, são histórias que impactam a minha vida, que fazem eu ter vontade de seguir. E, com certeza, espero que impacte muito mais, porque a gente também busca apoiadores, a gente busca alcançar cada vez mais crianças. Eu sou de Santa Maria do Herval, uma cidadezinha de mais ou menos 6 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. Obrigada. E, bom, a gente está atingindo cidades vizinhas, eu tenho mais de 20 crianças na fila de espera, mas eu não quero que o boneco seja algo lucrativo. Eu até posso vender para famílias que têm condições, quero isso também, mas para as famílias que têm a deficiência, vocês sabem como a deficiência é cara. A gente precisa estar ali para essas pessoas, dar apoio e condição. Então, eu espero também fazer uma campanha de apadrinhamento, que a empresa adote a criança e a gente também leve o boneco. Olha só, essa empresa adotou essa criança que tem essa condição. Eles deram o boneco para ela. E, aos pouquinhos, acho que a gente vai atingir cada vez mais. Na minha cidade já foi quase todos, né, que se enquadravam na ideia. E a fila está só aumentando. Com a visibilidade que a Brasil Conference está dando, eu imagino que vai crescer muito mais. E eu estou muito feliz. Ajuda de pessoas que te ajudam, porque você sozinha, para fazer os bonecos, conforme a previsão de crescimento com esse seu trabalho, né, e essa tua visibilidade nesse momento, você tem pessoas que já sabem a sua técnica de fazer, porque os bonecos são lindos, né? Mas é uma habilidade sua.
Na verdade, os bonecos, como o intuito é ter eles bem maleáveis, bem cheirosinhos, como todas as crianças recebem dentro da caixa, eu estou comprando eles prontos. Eu estou até com talvez, parceria com uma fábrica de brinquedos para diminuir o custo, enfim. Mas os acessórios 3D, eu tenho um parceiro que é na cidade vizinha da minha, que a gente imprime no laboratório de robótica dele, e é robótica educacional. Então, além de só imprimir os bonecos, a gente também ajuda alunos, estudantes de robótica, a moldar os aparelhinhos, eles já aprendem inclusão estudando robótica, e a gente leva os bonecos nas escolas públicas, tanto de educação infantil como ensino fundamental. E a gente conversa com as crianças, mesmo que não tenha uma criança com deficiência naquela turma, a gente leva os bonecos, faz historinha que o boneco é o protagonista, ou que uma criança com deficiência é a protagonista, e a gente conversa com eles por quê? Essas crianças brincando na escola, vendo as diferenças, vão crescer sendo mais respeitosas. A sociedade vai se tornar mais inclusiva se essas crianças aprenderem desde cedo que eu vou ver uma pessoa com cadeira de rodas, eu não vou apontar, fazer piadinha, eu vou tentar entender por quê. E a gente leva eles para as escolas e realmente eles perguntam: ô tia Laura, estou de tia já, né? 23 anos, mas estou de tia. Por que esse menino não tem perna? Que um dos bonecos do logo do projeto não tem perna, né? Por que ele não tem perna? Por que ele usa prótese? E daí cada caso é um caso, assim. Eu conto uma historinha para eles entenderem as realidades. Parabéns, viu? Bom trabalho, bom sucesso aí. Vamos estar aqui na torcida ajudando a divulgar. Parabéns. Obrigada. Eu só queria terminar, né, dizendo a frase de impacto que eu treinei, né? Senão... que é assim: eu faço isso porque eu quero que cada criança veja o mundo e saiba que pertence a ele. Obrigada. Bom, agora chegamos na Nélia Rodrigues, que tem o projeto Babassu no Brasil, que ela está empoderando mulheres e mudando o cenário da região onde atua, com a intenção de atingir o Brasil. Né, Leninha? Sim. Bom, meu nome é Cornélia Rodrigues, mas fiquei conhecida como Nelinha do Babassu. Eu sou filha de uma quebradeira de coco e de um lavrador. Eu sou a criadora das empresas Refrita e Coppicuí Amazônica. E também sou a presidente da cooperativa de quebradeiras de coco de Palmeirândia. Bom, eu estou aqui para falar para vocês de Babassu. Vocês vão me perguntar, o que é Babassu? Babassu é a floresta mais sustentável do planeta. Babassu, com ele eu fiz creme culinário, com ele eu fiz canudo, com ele eu fiz copo, com ele eu fiz madeira e com ele eu fiz sachê para a gente combater a desnutrição infantil severa em criança de 5 meses a 5 anos. E Babassu, eu estou falando para você, Babassu, as maiores florestas de Babassu se encontram dentro da floresta amazônica. A maior floresta de Babassu está no Maranhão, e o Maranhão está dentro da bacia amazônica. Mas eu não estou aqui só para falar para vocês tudo que o Babassu faz, impacto ambiental, social e econômico. Eu estou aqui para falar para vocês também de 300 mil mulheres do Brasil, quebradeira de coco. Elas são responsáveis por manter essa floresta em pé. E é elas que vão poder ajudar vocês nos seus negócios a fazer impacto ambiental, social e econômico. A sustentabilidade não é uma tendência, é uma questão de sobrevivência. E a única forma da gente combater desigualdade é criando oportunidade. Eu estou aqui hoje porque foi me dada a oportunidade. Desde quando uma família no Maranhão, que meu pai, o sonho dele era de eu estudar. Então, uma família no Maranhão me recebeu para me trabalhar na casa deles, a família Baldez. E depois, outras famílias e outras pessoas foram me dando oportunidade. A melhor forma da gente combater desigualdade é dando oportunidade. Quando alguém me deu oportunidade de estudar, quando alguém me deu oportunidade de aprender o que é da sustentabilidade, o que é impacto social, o que é crédito de carbono, o que é especulação de mercado financeiro. Então, eu pude retornar 40 anos depois na minha terra, de ter aproveitado todas as oportunidades que Deus botou na minha vida e querer mudar a história do meu estado. Eu nasci em Palmeirândia, um município do Maranhão, um dos mais pobres do Brasil.
Mas eu gostaria que, quando vocês olhassem para o Maranhão, vocês lembrassem principalmente 300 mil mulheres são fundamentais para que vocês e os seus negócios façam impacto ambiental, social e econômico. Eu acredito em uma coisa, eu não li nenhum livro. Para mim, 3 coisas fundamentais movimentam a humanidade: comida, água, dinheiro e a 4ª mais importante de todas, Deus. Então, é o seguinte, eu sei que, às vezes, falar de sustentabilidade é a pauta do momento. Impacto ambiental, social e econômico. Eu costumo dizer, eu estou na sustentabilidade pela humanidade, porque quando eu tentava vencer e achar uma oportunidade para a minha terra, eu estava falando das minhas tias, do meu tio, que morava numa casa de pindova, coberta com pindova. E eu pensava, o que eu poderia fazer para que, assim como meu pai estava tendo oportunidade, depois dos filhos sair para trabalhar em casa de família e marcenaria, dar uma vida decente, eu queria para meu pai. Eu acho que a gente tem que querer o bem para todos, né? Então, sustentabilidade é para todos. É o seguinte, nós chegamos no momento que é assim, impacto ambiental, social, econômico, estamos todos juntos no mesmo círculo. Somos todos dentro do mesmo planeta. Não importa se você é da classe A, B, C, D ou E. Se você A se ferrar, todos se ferrarão. Então, sustentabilidade não é tendência, é questão de sobrevivência. E eu estou aqui para vocês não esquecerem de 2 coisas, principalmente. O Maranhão tem as florestas mais sustentáveis do planeta, mas 300 mil mulheres são responsáveis por manter esta floresta em pé. E lembre-se, elas são parte fundamental para que vocês façam impacto social, ambiental e econômico dentro dos seus negócios. Então, eu estou aqui... Posso dar uma parte? Pode. Que é o seguinte, vocês estão vendo essa moça falar, né? Defendendo coisas que tem presidente da República que não acredita, né? E a gente sabe disso pelo mundo afora, e fala bem, né? Tem consciência a respeito das coisas, porque ela se esforçou. Eu conheci a Nélia porque ela veio cozinhar para mim na minha casa. É uma das melhores cozinheiras que eu já tive. Sou eu, hein, gente? Melhor cozinheira, ó. Não se esqueçam, hein? Melhor cozinheira. E eu sou muito orgulhosa de vê-la hoje, né? Faz quantos anos, Nélia, que a gente se conheceu? 22 anos. E ela chegou, me ensinou uma porção de coisa na cozinha, e ela tem uma coisa dessa expansão dela. Ela é muito simpática, ela gosta de conversar, ela gosta de contar caso. Então, ela não é só uma excelente cozinheira, né? Ela é uma excelente pessoa. E ela me abandonou porque o marido dela ficou com saudade dela lá no Maranhão, ficou doente, e ela falou para mim, olha, eu tenho que ir embora e tal, porque eu vou cuidar do meu marido com toda a razão e tudo. Eu falei, tá bom, você volta? Eu não sei, vou ver e tal. E partiu para o Maranhão. Aí, quando passou, acho que 6 meses, ou quase 1 ano, não foi? Ela voltou para o Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro. Aí ela chegou e falou, estou precisando de emprego de novo, mas aí eu já tinha uma outra pessoa que eu não podia. E eu a apresentei a uma pessoa que vocês devem conhecer, que é o Jaime Monjardim, que é um dos diretores da Globo. E o Jaime reza para mim todo dia na capela dele, porque ele ganhou a Nelinha na vida dele, que não foi só uma pessoa para ajudá-lo na casa, mas para ser a companheira dele mesmo, né? E o Jaime tem grande responsabilidade nesse caminhar, não é, Nelinha? Sim, eu costumo dizer que, como eu falo para vocês, oportunidade. Então, disse assim, a Ana, quando ela disse, num programa de TV, que eu cozinhava melhor do que muito chefe de cozinha que ela... eu levei ela para cozinhar no programa. Nesse dia, ela virou a chave da minha vida. Porque aí eu não era mais só Nélia, uma boa cozinheira. Eu cozinhava melhor do que muitos chefes de cozinha. E quem falou foi Ana Maria Braga. Então, ela me deu...
E é verdade, é verdade. Então, naquele dia, ela me deu oportunidade. Quando eu falei para vocês que a gente precisa de oportunidade, a Ana fez com que as pessoas me olhassem. Caramba, ela sabe cozinhar. Isso me ajudou demais. Então, depois disso, eu fui cozinhando cada vez mais e depois, como ela falou, cheguei na casa do Jaime. E eu pude criar oportunidade. Eu costumo dizer, e falo todos os dias, a melhor forma de se combater a desigualdade é criando oportunidade e conexão. Então, é isso. Oportunidade. Oportunidade é qualquer coisa. É uma pessoa te dar um emprego, uma pessoa receber na sua casa para estudar, ou é você ver um grupo de jovens, um grupo de pessoas do Brasil que chegam aqui em Harvard e mostram o melhor do Brasil. Então, quando você vê jovens, eu vi coisas que eu nem sabia que existia no meu país. Eu nem sabia que meu país era líder em tanta coisa. Eu não sabia que meu país estava fazendo tanta coisa. E eu soube isso quando eu cheguei aqui. Porque existem jovens aqui. E eu tenho certeza que aqui nós temos o futuro presidente da República do nosso país. E, para mim, o nome dele é Mateus. E eu queria dizer mais. Lançada a candidatura. E eu queria dizer mais a vocês, mas sabe por quê? Oportunidade é o que esses jovens, todos que estão envolvidos no Brasil Conference fazem. Então, vocês deram oportunidade para cada uma de nós que estamos sentados aqui hoje de mostrar para o mundo o que nós estamos fazendo no Brasil. Mas eu estou muito orgulhosa com o que esses brasileiros estão fazendo aqui nos Estados Unidos. Parabéns, Nelinha. Parabéns. Ah, e detalhe, hein? Eu não sabia que a Nélia ia estar aqui hoje. Eu fui convidada e não sabia dos embaixadores, vim saber depois, tá? Não tive nenhuma interferência nesse livro. É o trabalho dela, de verdade, de todos vocês, né? Eu queria muito agradecer. Nosso tempo também tem uma plaquinha ali dizendo, olha, tem que ir embora. Mas eu queria muito agradecer vocês, viu? E falar que eu estou, assim, eu e o Brasil, né? Estamos orgulhosos dos brasileiros escolhidos esse ano como embaixadores para multiplicar. E parabéns mais uma vez, né, a toda a comissão organizadora, ao trabalho que vocês realizam, às pesquisas que vocês fazem e que vocês, por favor, continuem olhando o Brasil. A gente precisa de vocês. Tá? Muito obrigada, viu? Bom dia. Luana e Camilo. A gente vai entregar um prêmiozinho para eles, para terem esse momento guardado. Pode sentar e eu chamo a próxima. Dalmir Pacheco. Estou aqui. Aí, o VIP. Aproveitando a oportunidade, por favor, nos sigam no YouTube, Espaço Curupira, onde está parte do nosso trabalho. E da minha equipe, que assim como esses jovens aqui, nos acolheram tão bem. Pessoal, se eu posso resumir uma coisinha, eu poderia dizer assim, estou muito feliz junto com vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Laura. Né? Maravilha. Nelinha do Babaçu. Melhor cozinheira de Ana Maria Braga. E Carol Stenkoff. Muito obrigada, gente. Aproveitem a conferência.
Obrigado, Ana. Oportunidade. Que bom. Feliz.